Olá e bem-vindos a esta nossa análise de hoje. O que a gente preparou aqui é, na verdade, uma biografia espiritual incrivelmente prática para quem está em busca de paz interior. Sabe aquele caos diário que todo mundo enfrenta? Pois é. Num mundo tão cheio de barulho e ansiedade, as cartas do irmão Lawrence, que vamos explorar agora, funcionam como uma verdadeira âncora. Elas provam de um jeito muito simples que a quietude não exige que a gente fuja para um retiro silencioso nas montanhas, mas sim que a gente mude a forma como a nossa própria mente funciona. Beleza, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro para estruturar essa jornada. A gente começa com o soldado que encontrou paz, depois vamos passar pelo método nas cartas de 1 a 4, entrar na prática nas cartas de 5 a 8, entender o foco constante das cartas 9 a 12 e ver a perspectiva transformadora sobre o sofrimento nas cartas de 13 a 15. E claro, a gente fecha tudo com o legado da paz interior. Então, começando com a nossa primeira parte, o soldado que encontrou paz, a jornada do caos à quietude. Para a gente conseguir entender o peso dessas cartas, primeiro precisamos conhecer o homem por trás delas. E olha, a história dele é super humana e relacionável. Nicholas Herman, que depois seria chamado de irmão Lawrence, não começou a vida meditando num jardim tranquilo. Longe disso. Nascido lá por 1610, ele literalmente lutou nas trincheiras enlameadas e violentas da Guerra dos 30 Anos. Aos 18 anos, sofreu um ferimento grave que deixou ele manco e com dores crônicas para sempre. Na meia-idade, ele se descrevia como um lacaio gigante e desastrado que quebrava tudo pela frente, até que decidiu entrar para um mosteiro em Paris. E lá, ele passou 15 anos trabalhando na cozinha, num calor e num barulho absurdos. Essa trajetória inteira é a prova viva de que a paz interior está acessível para qualquer um, independente de dores físicas crônicas ou de um passado turbulento. E é justamente aí que mora a grande sacada dessa biografia espiritual. Para ele, lavar a louça numa cozinha frenética e rezar de joelhos no altar eram experiências rigorosamente idênticas. Ele não via separação entre as duas coisas. O sagrado não estava trancado dentro de uma capela. Estava nas panelas, no fogo, no trabalho mais sujo do dia a dia. É uma mudança de perspectiva sensacional. E isso nos leva à seção 2, cartas 1 a 4, o método. Aqui a gente vai ver como estabelecer essa fundação espiritual. Com essa mentalidade da cozinha em mente, a gente mergulha nas 4 primeiras cartas que ditam exatamente o método dele. O objetivo? Transformar cada instante numa conversa contínua. Logo na carta 1, a instrução é direta: renunciar ativamente a qualquer coisa que não seja o foco principal. A carta 2 muda completamente a visão de um juiz punitivo para a de um rei puramente misericordioso. Já a carta 3 é incrível porque foi escrita por um amigo que ainda era soldado, lembrando que é totalmente possível adorar e elevar o coração mesmo no meio de uma marcha, segurando uma espada. E a carta 4 fecha essa base, pedindo que a gente simplesmente responda com fidelidade a esses pequenos e constantes chamados silenciosos da mente ao longo do dia. Vale a pena a gente parar um segundo e absorver essa citação da segunda carta. É uma virada de chave gigantesca na mente dele. Nos primeiros 10 anos da jornada, ele vivia apavorado com a ideia de condenação. Mas como a gente vê aqui, esse medo foi engolido pela misericórdia. Ele reconhece todas as próprias falhas, sem problema nenhum, mas escolhe focar 100% na bondade. É um alívio enorme. Agora avançando. Seção 3. Cartas 5 a 8. A prática. Como a gente integra isso na rotina? Porque, convenhamos, entender o método na teoria é fácil, mas aplicar isso quando o telefone está tocando e o trabalho está acumulado é outra história, né? É aí que entram essas próximas cartas. A carta 5 ensina que, para manter essa presença, o coração precisa se esvaziar de interesses secundários passageiros. A carta 6 é super libertadora. Ela fala para servir com uma liberdade sagrada, sem ficar preso a regrinhas engessadas ou devoções rígidas que só geram ansiedade. A carta 7, como a gente vai ver a seguir, fala sobre internalizar o espaço sagrado. E a carta 8 traz um ponto crucial. A gente deve usar a vontade de forma gentil para guiar os pensamentos, e nunca força bruta. O coração é que faz o trabalho, não a rigidez das regras. Olha que afirmação poderosa que está na 7ª carta. Não precisamos estar sempre na igreja. Podemos fazer do nosso coração um oratório. Pensando no mundo de hoje, onde a gente gasta uma energia enorme tentando achar o lugar perfeito, o aplicativo perfeito ou o retiro ideal de fim de semana para conseguir ter um minuto de paz, isso aqui é libertador. A quietude plena está disponível no engarrafamento do trânsito. O oratório, na verdade, é portátil. Isso nos leva direto para a seção 4. Cartas 9 a 12.
o foco constante e como manter a mente centrada. Mas aí bate aquela dúvida super-humana. E quando a mente inevitavelmente divaga? E quando a gente perde totalmente o foco no meio dos problemas e das preocupações do dia a dia? É um alívio saber que até um monge do século XVII sofria com isso. Para lidar com isso, ele mapeia 4 passos de disciplina do foco nas cartas de 9 a 12. O primeiro, na carta 9, é ativamente dizer não para o que sabemos que nos distrai de propósito. O segundo, na carta 10, é um aviso importante: não colocar os conselhos e confortos das amizades acima da nossa confiança essencial no divino. O terceiro passo, lá na carta 11, é surpreendente. Ele argumenta que a própria doença física às vezes funciona como um freio de mão que nos obriga a parar as distrações e focar no que realmente importa. E a carta 12 conclui essa parte dizendo pra gente se apoiar unicamente e cegamente na fé, principalmente naquelas horas em que tudo ao redor parece dar errado. E o segredo de ouro para fazer tudo isso funcionar está na palavra final dessa frase: tranquilidade. Ficar frustrado, xingar a si mesmo ou ficar ansioso porque a mente perdeu o foco só cria mais barulho interno. A vontade tem que ser como um dia gentil, trazendo a atenção de volta quantas vezes forem necessárias ao longo do dia, mas sempre com leveza. Entrando na nossa reta final, seção 5, cartas 13 a 15, o sofrimento. Aqui a coisa fica intensa. Essas últimas cartas foram escritas por um homem que estava chegando perto do fim da vida, enfrentando dores insuportáveis das suas antigas feridas de guerra. Mas a mentalidade dele diante do sofrimento desafia qualquer lógica. Na carta 13, escrevendo a um amigo muito doente, ele aconselha uma rendição total em vez de lutar furiosamente contra a dor. Na carta 14, ele faz uma declaração chocante. Afirma que sofrer em união com o divino chega a ser uma espécie de paraíso. E a carta 15 traz o maior de todos os testes: amar o Criador exatamente com a mesma intensidade, tanto nos momentos de alívio e prazer, quanto nas horas de dor profunda. É importante lembrar que quem escreveu isso não estava sentada numa poltrona confortável, filosofando, tá? Era alguém em agonia constante. A aceitação pacífica de que a gente precisa estar pronto pro amargo e pro doce, sem condicionar o nosso amor aos favores recebidos, foi o que permitiu a ele sorrir no meio de um sofrimento físico excruciante. E para fechar, a nossa sessão 6, o legado da paz interior e a prática no mundo moderno. Se a gente pudesse resumir, o antídoto que essa biografia espiritual inteira deixa para nós seria essa definição na tela: uma conversa habitual e silenciosa, acessível o tempo todo. Nosso mundo hoje pode ser 1000 vezes mais rápido que o século XVII, cheio de notificações e prazos, mas a solução para a ansiedade não mudou. A verdadeira paz interior não exige grandes eventos espirituais, ela só pede esse retorno ininterrupto da nossa atenção, onde quer que a gente esteja. A quietude, afinal, é uma postura de dentro para fora e não um lugar no mapa. O legado do irmão Lawrence é a prova de que a paz pode morar no meio da loucura. Então, fica aqui a nossa reflexão final. Se a cozinha mais quente e barulhenta pode virar um espaço sagrado de paz profunda, o que exatamente impede a gente de encontrar essa mesma tranquilidade na nossa próxima tarefa de hoje?